Olá, no quadro Defensoria Pública Responde de hoje, nós vamos falar sobre o papel do defensor público no processo penal. Aqui conosco, o defensor público Arthur Albuquerque. Defensor, obrigado pela participação aqui no nosso quadro. Defensor, então, de que forma se dá o papel da Defensoria Pública na Justiça Criminal? Bem, a Defensoria Pública, ela atua na Justiça Criminal de forma subsidiária. O que é isso? A prioridade é que o acusado de um crime, ele seja garantido a ele o direito de constituir um advogado particular de sua confiança. Ele pode ser defendido, ele deseja ser defendido por alguém que ele conheça, que ele confie. Agora, se ele for intimado para constituir advogado e ficar inerte, o juiz remeterá os autos à Defensoria Pública para exercer a defesa do acusado. Se ele não apontar um advogado, aí entra a Defensoria Pública obrigatoriamente. Sim. Entendi. É uma forma de garantir, então, o andamento do processo. Sim, com certeza. Para o processo não corre se não houver ou um advogado ou um defensor público. A defesa técnica é obrigatória. É diferente dos processos comuns, por exemplo, né? Que o acusado, por exemplo, ele precisa comprovar uma carência, a impossibilidade de pagar um advogado particular para recorrer à Defensoria Pública. Exato. No caso da Defensoria Pública, nós atuamos mesmo na parte penal, mesmo se a parte não for hipossuficiente, porque a pessoa acusada de um crime, existe uma hipossuficiência jurídica. Sim. E quais são as vantagens de um modelo público de defesa nos processos criminais, defensor? Bem, a primeira vantagem é o custo, que é mais barato. Por exemplo, eu atuo na comarca de Blumenau e no meu relatório do mês de abril, maio e junho, eu fui intimado para 150 audiências. Ou seja, se o Estado tivesse que nomear um advogado para cada audiência, para cada processo, o custo ia ser muito alto, porque depois a tabela da OAB estabelece R$500 o valor mínimo da audiência, que é o determinado pelo juiz. Se nessas 150 audiências eu ganhasse por ato, eu ia ganhar em torno de R$75 mil, apenas em 3 meses, apenas audiências, sem contar as defesas prévias, apelações, habeas corpus, alegações finais. Ou seja, então, em vez de ter que pagar por ato, o Estado, porque vai ter que ter ou um advogado ou um defensor público de todo jeito. Então, é melhor, para menos custo para o Estado, garantir um defensor público ali para atuar numa vara e que ele atue em todos os processos. Era dessa forma que funcionava antes da Defensoria Pública? Isso. Ainda funciona nos lugares em que a Defensoria Pública ainda não está instalada. Mas o modelo adotado pela Constituição foi o modelo público, né? Foi a Defensoria Pública e o STF, Supremo Tribunal Federal, já reconheceu isso como obrigatório. A outra vantagem do modelo público é a questão que os defensores públicos, para você se tornar você precisa ser aprovado no concurso público. E um concurso público da Defensoria Pública, se o pessoal de casa olhar o edital, é a mesma matéria de um concurso para juiz ou para promotor de justiça. Eu digo que em 90% o assunto é igual. Então, o defensor público ele está preparado, ele é submetido a uma fase objetiva, subjetiva, uma fase oral e uma fase de título. São 4 fases. Então, isso garante uma qualidade razoável dos membros da instituição. E a última vantagem é o fato de ser uma defesa institucionalizada. O que é isso? É uma especialização dos defensores públicos em defender o assistido, em vê-lo como fazer uma defesa global, em olhá-lo como classe, que existem defesas comuns para o assistido. Nós realizamos encontros, congressos, nós temos até grupos de WhatsApp sobre o Tribunal do Júri, aí há uma troca de experiências, um feedback muito grande com outros defensores. Um caso, um defensor público de Minas Gerais, que ocorreu uma discussão com o promotor de justiça, aí eu posso ter passado por uma situação semelhante e isso vai aprimoramento, vai buscando um melhoramento contínuo da defesa. Existe essa troca de experiência, então, exato, né? Exato. O senhor falou que a Defensoria Pública ela atua sempre que o acusado, por exemplo, não identificar um advogado no processo criminal, né? Sim. Por exemplo, o acusado ele pode escolher um defensor público específico ou não? Não. Quando o assistido ele vai para a Defensoria Pública, ele não sabe qual defensor público irá atuar, ele não pode escolher. Por quê? Porque os defensores públicos, existe um dos princípios da defensoria é a indivisibilidade. O que é a indivisibilidade? É a possibilidade de um defensor público ser substituído por outro no decorrer do processo. Então, isso impede a pessoalização do atendimento. Então, uma das críticas a esse modelo da defensoria pública é que não há uma relação prévia de confiança. Mas
uma relação de confiança não necessariamente quer dizer que a defesa será uma defesa efetiva. Por exemplo, você pode confiar em determinada pessoa e, no final, não ser aquilo que você esperava. Exatamente, né? Bom, defensor, agradeço novamente a participação do senhor aqui hoje. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado. E o quadro Defensoria Pública Responde volta na semana que vem.